aula, certo? Para quem não puder assistir a gravação posteriormente. Então, esse aqui é meu site, sites.google.com/site/Wellingsilvio. E aqui vocês têm as disciplinas que eu já ministrei em algum momento, eu deixo aqui o material, o e-mail que vocês devem mandar, qualquer demanda que tiverem. Podem, como a gente está no formato online, né, 100%, vocês podem usar aquela abazinha de mensagens lá do Moodle, do AVA, e mandar alguma mensagem que, assim que possível, eu respondo também, certo? E aqui, vocês vão aqui em eletrotécnica, em alguns cursos tem uma mudançazinha do nome, né, eletricidade, aqui os nomes, em ambiental, eletrotécnica mesmo, em civil, eletrotécnica aplicada, em petróleo, é eletricidade, em química, é eletrotécnica também. Então, tem algumas pequenas diferenças de nome, de nomenclatura da disciplina, mas são esses nomes que a gente tem aí como identificar a disciplina, né? E aqui eu dividi em alguns tópicos o nosso assunto, né? Tem alguém pedindo para participar. Bem, como vocês viram aí, né, eu tive que aceitar a participação do Carlos, que está entrando aí, seja bem-vindo, Carlos, e Carlos Danilo. E aí o que acontece, pessoal? Eu recomendo muito que vocês, ao entrarem para assistir a aula, né, os momentos síncronos, façam um login com e-mail institucional, porque vocês já entram direto, sem precisar da minha autorização, porque às vezes eu posso acabar não escutando o bip e não estar na janela, e aí, sem querer, não, enfim, acabaram aceitando vocês para participar da reunião. Se entrar com e-mail institucional logado, já entra direto no link, certo? Bem, então, continuando, isso daqui eu fiz a subdivisão, né, do assunto da disciplina em alguns tópicos, aqui em 5 capítulos, com alguns tópicos, e aí vocês baixam aqui e vão acompanhando, certo? O livro que a gente vai usar, como é que a gente vai ter acesso ao livro? É só vocês virem aqui no site da biblioteca, acho que todo mundo, se não tem um cadastro, tem que fazer mesmo, entrando em contato com eles, mas que todo mundo já deve ter o cadastro a essa altura, da biblioteca. Aí entra aqui no cibe.fal.br, e aí vem aqui em serviços, certo? Serviço, passa o mouse em cima, não precisa clicar, e vem aqui em consulta ao catálogo, aqui vocês clicam. E lá em consulta ao catálogo, aqui vocês vão fazer um login de vocês, né? Já fiz o meu aqui. A gente vai vir aqui em e-books, aperta o xizinho, e aqui a gente vai poder consultar os livros disponíveis aqui na nossa biblioteca. E a UFAL fez uma série de contratos, né, de negociações com editoras de livros online. E um dos livros que vão ser utilizados é o Nilson e Riedel. Se botarem Nilson aqui, ele já aparece. Esse linkzinho aqui de pesquisa, ele tem alguns problemas, porque alguns nomes com acentos estão meio bagunçados. Por exemplo, aqui, ó, circuitos elétricos. Se você botar circuitos elétricos, ele não encontra. Aí eu boto pelo autor, acho que é mais fácil. O autor, quando não tem acento, né, acaba sendo mais fácil. Então, esse livro aqui, vocês entrando aqui no livro, né, se não tiver nenhum problema, ele vai abrir o livro, abrindo aqui a biblioteca virtual. Cadê você? O livro não está... Deve ser alguma disponibilidade momentânea, mas no PLE eu consegui utilizar... Está aqui. Então, está aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue visualizar, ler agora. Pronto, então ele está disponível. Às vezes tem alguma disponibilidade momentânea, mas ele está, geralmente está aí. Está disponível. O Nilson e o Riedel. James Nilson e Susan Riedel. 10ª edição. Circuitos elétricos. Aí vocês vão passando, aqui tem, deixa eu ver se esse aqui tem um sumário, tem um sumário aqui do lado, já podem ir direto aqui para o capítulo que desejar. Não tem todos os capítulos, do 1 pula para o 3. Deixa eu ver aqui, acho que foi alguma falhazinha ali, deve ter o capítulo 2. Enfim, tá aí o livro completo.
esse aqui é o principal livro que a gente vai utilizar na nossa disciplina. A bibliografia original da disciplina, né, ele tem outras recomendações, mas eu acredito que esse seja o livro mais completo de todos para circuitos elétricos. Ele é bem, tem muito texto, vocês veem aqui que ele tem muito texto, tem muita teoria, muito explicativo. Então, eu gosto muito de como esse livro é escrito, como ele é dividido. Ele tem muitos exercícios, isso é muito bom para a gente, que a gente consegue exercitar, tem muitos exemplos resolvidos também. E os exercícios são exercícios que fazem você pensar realmente, né? Não são só substituição de fórmula, alguma coisa do tipo, são uns exercícios bem interessantes. Então, eu gosto muito desse livro aqui, vai ser nossa principal bibliografia durante o semestre, certo? Então, esse daqui, deixa eu voltar lá para a capa. Pronto, esse daqui, nosso livro, Circuitos Elétricos, 10ª edição. Tem outras edições, se você der uma procuradinha para circuitos elétricos, Nilson, vão aparecer aí outras edições, está em PDF mesmo, vocês encontram na internet, mas usando o oficial, né, nossa fonte bibliográfica oficial durante a pandemia, a gente tem o Nilson aqui disponível. Talvez tenha alguns dias, como eu disse, o sistema está meio instável, às vezes não está tão disponível assim, mas espero que, quando vocês forem estudar, esteja disponível. Então, esse aqui é o nosso principal livro, certo? Lá no site, como eu comentei, né, para quem chegou depois. Entrando lá no site, você vem aqui em Eletrotécnica e vocês vão conseguir baixar os slides. Aqui, para segundo de idade, eu coloquei alguns arquivos eu fiz no MATLAB, a gente vai analisar depois, para circuitos trifásicos, tensões trifásicas, a gente vê o comportamento de um circuito, né, com tensão alternada, certo? Bem, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte, a nossa metodologia, né, vão ser aulas, a maioria eu vou tentar, eu tentei no semestre passado, foi meio difícil, consegui 100%, mas eu acabei tendo que colocar algumas aulas assíncronas, mas eu tento sempre prezar pelas aulas síncronas, certo? Tento sempre prezar pelas aulas síncronas o máximo que for possível mesmo, eu tento manter as aulas síncronas. Só algumas exceções de aulas assíncronas. Não sei se nesse período eu vou conseguir com tudo, né? Eu sou atualmente coordenador da engenharia civil, então eu fico me dividindo com as atribuições de lá. Mas, enfim, eu vou tentar fazer isso como eu estava explicando, né? Vou tentar fazer essa organização para manter essas aulas síncronas na medida do possível, mas se em algum momento não for possível, vou deixar também marcadas algumas assíncronas. Em relação à presença, pessoal, aqui eu não cobro presença nos momentos síncronos, porque eu entendo que muitos de vocês podem não estar disponíveis ou terem algum problema a nível técnico, né, ter algum problema de internet, ou algo similar, e não conseguirem estar presentes no momento síncrono. Então, acaba que eu estou gravando, né, como vocês podem acompanhar aqui, toda a aula é gravada, depois eu faço o upload lá no YouTube e divulgo lá no Moodle para vocês acompanharem o link, né? Vamos criando essa rotinazinha de toda semana, eu vou lá e crio um linkzinho, coloco lá no Ava, para vocês irem, quem não assistiu, ou quem perdeu uma parte, deu algum problema na internet, poder assistir o vídeo, né, do YouTube. Então é isso, a presença aqui, né, vamos dizer assim, vai ser, como a gente está numa disciplina extremamente prática do ponto de vista de exercícios, então, e o livro permite muito isso, praticamente toda semana a gente vai ter uma listinha de exercícios, não muito grande, certo? Uma listinha razoável para vocês fazerem. Posso passar na quarta para pegar toda segunda, ou um menorzinho de segunda para pegar na quarta.
para vocês fazerem lá o upload no AVA, né? E aí, ao final de cada AB, eu vou estipular uma pontuação. Geralmente, eu deixo 2 pontos para essa pontuação de exercícios e 8 pontos para avaliação, certo? Então, eu deixo 2 pontos para exercício e 8 pontos para as avaliações. Então, para avaliação, né? A princípio é uma avaliação valendo 8 e os exercícios valendo 2. Só que no semestre passado a gente percebeu que na segunda unidade seria melhor dividir em 2 avaliações, e aí acabou que ficaram 2 de 4 e os exercícios com 2. Esse semestre, vou tentar, dependendo do andamento das atividades, acho que vai dar para fazer uma só de 8 e a prova de 2, certo? Então, é mais ou menos esses os procedimentos que a gente vai utilizar. Vou falar um pouquinho aqui da disciplina em si. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então, a disciplina em si, pessoal, essa daqui são os principais tópicos da ementa, né? Esses 7 tópicos aí, onde a gente vai ter, iniciando uma partezinha um pouco histórica, mesmo tendo aqui 3 dos 7 tópicos, sendo essa parte mais teórica da disciplina, o coração da disciplina, 95% da disciplina é sobre circuitos elétricos de corrente contínua e corrente alternada, certo? Então, só vai ter uma pequena introdução aqui sobre esses 3 primeiros tópicos, falando um pouco sobre a eletricidade do Brasil, o avanço, a parte histórica da eletricidade. Tem um vídeo bem interessante, né, dessa época aqui, lá no final do século XIX, onde começou-se ali a ter as primeiras invenções relacionadas com a eletricidade, e aí que o Thomas Edison realmente revolucionou com a lâmpada, uma lâmpada elétrica sendo capaz de iluminar tendo uma vida útil considerável, e aí começando a concorrer com a iluminação a gás. E aí as principais cidades do mundo foram começando a utilizar a eletricidade para iluminação pública, e o Brasil estava na época, vamos dizer assim, vários sob os holofotes do mundo, e conseguiu entrar logo nesses seleto rol de países aí que já inaugurou as suas primeiras usinas de geração de energia elétrica. Então a gente já teve a inserção na eletricidade muito próximo a países como os Estados Unidos e a Europa. Então, durou muitos anos para que chegasse aqui as primeiras lâmpadas elétricas e a primeira iluminação pública por eletricidade. E aí eu vou falar um pouquinho desse histórico. A região de Alagoas é uma região extremamente importante para o Brasil, especificamente, devido à figura de Delmiro Gouveia, que foi o primeiro a fazer o aproveitamento hidrelétrico do Rio São Francisco. Vou até falar um pouquinho sobre a importância de Delmiro, qual foi a trajetória dele, né? Ele que nasceu no Ceará, mas foi criado em Pernambuco e depois decidiu empreender em Alagoas, né? E a cidade da Pedra, depois de falecimento de Delmiro, viu-se a importância que ele tinha sido para a cidade, que mudou-se o nome da cidade para Delmiro Gouveia, né? Depois dessa parte histórica, a gente vai vir falar um pouco da atualidade, né? Então, quando a gente fala de matriz energética brasileira, a gente está falando de todas as fontes de energia que o país tem. Então, a gente está falando aí não só de energia elétrica, certo? De todas as fontes, do petróleo, do, do etanol, da biomassa, enfim, de todas as fontes de energia. Só um minutinho aqui que eu vou aceitar outro colega de vocês. Então, retornando aqui, quando a gente está falando
a gente está falando de matriz energética, são todas as fontes renováveis e não renováveis que uma região, no caso aqui o Brasil, tem à disposição. Então, a gente tem vários órgãos governamentais que divulgam isso anualmente. A gente vai se basear aqui nos dados da empresa de pesquisa energética, a EPE, que divulga esses dados, né, uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e eles divulgam, geralmente ali, maio, junho, divulgam o balanço energético do ano anterior. Então, a gente tem provável, certamente, eu acho que ainda não o do ano de 2020, mas o mais atualizado deve ser o ano de 2019, no caso. Mas nos próximos meses já deve sair o do ano de 2020, onde são informados tudo, né? Tudo onde foi gerado, quem mais gerou, quem mais consumiu, a variação de um ano para o outro. Então, a gente vê aí, tem o histórico dos meses que a gente teve muita seca no início dos anos 2000, 2010. A gente teve ali um período com muito desgaste hídrico no Brasil. E aí tivemos que parar muitas usinas hidrelétricas, ainda não estamos 100% recuperados, não, para falar a verdade, ainda estamos sofrendo um pouco com com algumas irregularidades hídricas, né, nas nossas bacias hidrográficas. Então, inclusive, infelizmente, esse semestre não vai ser possível, mas geralmente, semestre sim, semestre não, eu organizo uma visita com os alunos de eletrotécnica para a usina de Paulo Afonso, na Bahia, na divisa, né, ali do lado baiano, né, mas a gente vai lá para a cidade de Paulo Afonso, fica uns 40 quilômetros, 50 quilômetros de Delmiro, acho que 40 só, até menos talvez, uns 30 quilômetros de Delmiro Gouveia, bem pertinho, e lá a gente visitava o, alguns pontos turísticos, né, da cidade, como o centro histórico lá da Chesf, e algumas usinas, 3 usinas hidrelétricas, né, Paulo Afonso I, Paulo Afonso II e Paulo Afonso IV, certo? Na última vez que a gente levou, no caso faz uns 2 anos agora, né, faz uns 2 anos, foi no ano de 2019, só Paulo Afonso IV estava ligada, devido justamente às dificuldades hídricas, né, do Rio São Francisco. Então, quando a gente tem pouca água e muitas usinas, utiliza-se apenas aquelas mais novas, as mais eficientes, né, que vão usar uma menor quantidade de água para gerar mais energia. Então, para economizar essa água, não deixar o rio se esvair todo, se ligassem todas do jeito que está agora, a água dos reservatórios acabariam rapidamente, né? E aí o problema da água, das hidrelétricas, é justamente esse, tem uma correlação aí entre a vida aquática, né, os peixes, a piscicultura, o abastecimento de água para a população, tudo isso daí tem que andar, caminhar junto com a geração de energia. Então, não pode se ligar e utilizar ali o reservatório indiscriminadamente. Então, o operador nacional do sistema, junto com os outros órgãos regulamentadores, definem esses limiares de uso dos reservatórios das hidrelétricas que a gente tem. Então, é isso. Então, a gente vai analisar a nossa matriz energética, que tem todas as fontes, inclusive de energia elétrica também, e ver o que o Brasil, em relação à energia elétrica, quais são as características, né? O Brasil ele tem uma predominância histórica de hidrelétricas na sua matriz elétrica, né? Então, quando fala-se exclusivamente em energia elétrica, na matriz energética, a gente tem um histórico muito favorável frente às fontes de energia renováveis, né? Que, no caso, ali está capitaneando a fonte energética da energia elétrica, a fonte hidrelétrica. E aí, durante muitos anos, a gente dependeu muito aliás, a gente dependeu quase que exclusivamente dessa fonte energética. Tanto que sofremos aí aquele apagão, né? Talvez vocês fossem muito pequenos na época, mas lá no início dos anos 2000, a gente sofreu aí com um, um período de chuvas muito fracas, chuvas muito irregulares,
e aí o país ficou uma demanda muito, precisou passar por um racionamento, inclusive, né? Então, as indústrias paravam em alguns momentos do dia para a população começar a usar, a gente teve metas a cumprir para redução de consumo, enfim, foi um conjunto de problemas aí que a população sofreu devido a essa tamanha dependência do regime de chuvas. E de lá para cá, o governo decidiu depender menos dessa fonte hidrelétrica, investindo em outras fontes alternativas, tais como as termoelétricas, né? As termoelétricas, que a gente tem hoje, praticamente todos os estados têm uma termoelétrica, podem ser térmicas a partir de combustíveis líquidos, né, derivados do petróleo, ou a partir do gás também, do gás natural, um combustível menos poluente do que os combustíveis líquidos, mas também é poluente, né? E mais recentemente ainda com as eólicas. Então, as eólicas vem tendo um crescimento muito forte, principalmente no Nordeste. Então, vem tendo um crescimento muito forte ao longo dos últimos 10 anos. E mais recentemente ainda, a gente vem com as fontes de energia solar fotovoltaicas, né? Então, o Brasil vem investindo com novos leilões da agência reguladora do setor, que é a ANEEL, vai fazendo ofertas, né, para que investidores criem essas usinas e aí eles tenham garantido ali o recurso, né, o retorno da geração de energia que elas vão ter. A gente tem hoje vários programas que incentivam o mercado a entrar com recursos para montar as usinas, para posteriormente pegar os lucros da venda dessa energia. E, finalmente, o setor elétrico brasileiro, a gente vai ver que o setor elétrico brasileiro ele é composto aí por fontes geradoras, por linhas de transmissão e pelo sistema de distribuição. Então, todo o sistema elétrico em potência, ele tem esses três grandes subdivisões: geração, transmissão e distribuição. A geração é quando você viaja para Paulo Afonso, você vê lá a fonte geradora, é quando você está viajando lá pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, pelo litoral, e você vai ver aquele monte de aerogeradores, as pás eólicas, né? Ou outra fonte solar fotovoltaica, ou outra fonte nesse grande porte, a gente tem ali o sistema de geração. O sistema de transmissão é que nem sempre toda a energia gerada em uma localidade vai ser consumida ali próximo, né? Geralmente a gente tem os centros utilizadores, né, os centros que vão utilizar a energia em si, relativamente distantes das fontes geradoras. Então, para percorrer tantas distâncias, são necessárias aquelas torres enormes, de 20, 30 metros de altura, para transmitir essa potência por tamanhas distâncias. E aquelas torres, né, aqueles condutores nessas torres, estão ali a centenas de milhares de volts, né? 230 mil volts, 500 mil volts. Aqui no Brasil a gente tem linhas de até 800 mil volts, certo? Linhas de transmissão. E aí quando eu chego próximo ali a Maceió, ali na subestação de Messias, eu começo a reduzir as tensões. E aí eu vou reduzindo gradativamente nas subestações. Cada subestação da Chesf ou da própria Equatorial vão ter o principal elemento das subestações são os transformadores. Então, os transformadores vão elevar ou vão reduzir, dependendo do uso que você queira. Quando eu saio lá de Paulo Afonso, eu tenho vários transformadores também que estão elevando essas tensões para colocar lá nas torres de transmissão. E quando eu chego nas cidades, eu vou usar outros transformadores para reduzir essas tensões, para gradativamente vai reduzindo, 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 até que eu chego naquele poste ali na frente da sua casa, que tem um transformador, ou no início da sua rua, que tem um transformador, e ali ele sofre a última redução, até chegar nos 220 que chegam na sua tomada ou nas suas lâmpadas
mais ou menos esse o caminho que a energia faz, né, da sua geração até o seu consumo final. E aí, depois a gente vai entrar no cerne, aqui no coração da disciplina, que são os circuitos, né? A importância, a gente tem alunos aqui de todos os cursos de engenharia do CETEC, então qual a principal importância dos circuitos elétricos? Para a engenharia civil talvez seja mais direto, né? Porque na engenharia civil vocês vão ter uma disciplina subsequente, será a disciplina de instalações elétricas prediais. Então, vocês vão ter a base aqui para conhecer grandezas como tensões, correntes. Posso brincar lá embaixo com o Clarinho? Vou lavar a mão, chefe. Então, a gente tem uma série de equipamentos, né, que tem que ser dimensionados e considerados no projeto de instalações elétricas, e o conhecimento de circuitos, das grandezas, da relação entre as grandezas elétricas, vocês vão ter aqui. Mas, se você parar para pensar em todas as áreas da engenharia, é importante o conhecimento dos elementos de circuitos elétricos e da relação entre tensão, corrente, potência, energia elétrica. Então, quase todas as áreas que você for trabalhar, em algum momento você vai se deparar com algum equipamento elétrico, certo? E aí, esse equipamento elétrico, com os conhecimentos que a gente vai ter aqui, você vai poder ter uma noção de qual corrente está passando por ele, a partir da potência, por exemplo, que ele tenha, vai ter uma noção se a quantidade de energia que ele vai gastar em um determinado espaço de tempo, de uso daquele equipamento. Sem falar que a gente vai poder, em alguns momentos, né, simular, né, alguns equipamentos reais, como transformadores que você vê ali no poste ou no estabilizador do seu computador, ali tem um transformador, a partir de elementos ideais, né, como os resistores, capacitores, indutores, que a gente vai ver aqui. Então, conhecendo o comportamento de elementos ideais e fazendo a partir desses um arranjo, eu consigo pegar equipamentos reais, motores, transformadores, entre outros equipamentos, e traduzir o comportamento daquele equipamento real para algo bem próximo do que aquele modelo, a partir de equipamentos, a partir de elementos ideais, eu vou conseguir traduzir um modelo teórico para algo real, conseguir aproximar essas duas grandezas, né? Então, é importante a gente, toda a engenharia, ter esse conhecimento de eletricidade básica, de eletrotécnica, né? Por isso que o MEC obriga, é uma disciplina obrigatória para qualquer engenharia. E aí os circuitos elétricos se dividem em duas grandes áreas, né? Aqui eu já vou propor para vocês assistirem, na próxima semana, um pequeno documentário. Vou colocar o link do YouTube para vocês assistirem. É um documentáriozinho bem interessante, que fala sobre, é um livro, baseado no livro, né, que descreve os principais episódios ocorridos lá no final da década do século XIX, certo? Lá em 1880, mais ou menos, 1884, quando o Thomas Edison já era um cara bem conhecido, já era um cientista muito respeitado. O Thomas Edison, além de cientista, ele era um grande empresário, né? Um grande empreendedor. Então, ele transformou os seus inventos em grandes negócios. Então, ele tem uma série de patentes, de inventos que se transformaram em produtos, e foi um homem de muito sucesso, ficou muito rico, né? Criou uma empresa que até hoje existe. Então, até hoje é listada na Bolsa de Valores, aí a GE, né? General Electric. Até hoje existe a empresa de Thomas Edison. E ele defendia a corrente contínua como padrão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Já outro grande cientista aí, provavelmente vocês já ouviram falar, até daquela empresa lá dos carros elétricos, né, americana, o Nikola Tesla, ele foi empregado de Thomas Edison, de uma das suas empresas na Europa, e depois decidiu se aventurar, já que viu que não estava tendo nenhum crescimento dentro dessa empresa,
e aí, quando veio para os Estados Unidos, tentou trabalhar com Edison de novo, mas não teve muito sucesso, e aí começou a empreender sozinho e fez parceria com alguns grandes empresários americanos e conseguiu criar aí seu sistema de transmissão, geração de corrente alternada. E aí ficaram esses dois grandes cientistas brigando para criarem aí um padrão, corrente alternada, corrente contínua, para os Estados Unidos, né? A geração, transmissão e distribuição de energia. E aí ficava sempre um divulgando na mídia que o outro era mais perigoso, e, enfim, criando essa guerra das correntes, como ficou conhecido o livro, e os documentários baseados nesse livro tem esse nome também de Guerra das Correntes. Eu vou mandar para vocês, que é uma parte bem interessante da história. E no final das contas aí, né, já dando um spoiler aí do final, a Guerra das Correntes foi vencida pela corrente alternada. Esse é o padrão que a gente usa até hoje. A corrente alternada, justamente pelos transformadores, né, funcionarem apenas em corrente alternada, eles permitem a variação de tensão de forma fácil e relativamente barata. A gente consegue fazer essa variação dos níveis de tensão e, consequentemente, dos níveis de corrente, né? Quanto mais eu elevo as tensões, eu proporcionalmente reduzo a corrente. E aí, com a correntezinha baixa, eu preciso de um fiozinho mais fino e vai ser possível passar por longas distâncias. O contrário já não seria tão interessante, né? Se eu tivesse uma tensão mais baixa e uma grande quantidade de corrente, precisaria ter fios ali, de Paulo Afonso saindo para Maceió, um fio de 1 metro de diâmetro ali, provavelmente, para conseguir passar em uma tensão mais baixa do que essas tensões de transmissão, né? E aí é inviável, né? Eu teria que ter toda uma estrutura para suportar um fio tão pesado como esse, sem falar que seria bem mais caro conseguir fios tão grossos como esses, né? Então, acaba-se que o transformador e sua variação de tensões e correntes permitiu que eu tivesse fontes bem distantes dos locais de consumo efetivamente, das cargas, né? Então, a gente vai começar a estudar um pouco sobre as correntes contínuas e correntes alternadas, falar sobre as medidas básicas da eletricidade, como tensão, corrente, resistência, potência, energia elétrica, entre outros. Depois a gente vai falar sobre os circuitos, sobre a potência em circuitos trifásicos. Aqui a gente vai começar a trabalhar tudo em um circuito monofásico. O que significa um circuito monofásico? Ele vai ter só uma fase e uma referência, um neutro, um positivo e um negativo. Mas na prática, os nossos circuitos, desde as nossas fontes de energia, né, hidrelétricas, eólicas, etc., térmicas, até as linhas de transmissão e os grandes equipamentos, grandes motores elétricos, são todos trifásicos. Todos eles recebem 3 fases diferentes, né, 3 positivos daqueles diferentes, e a gente vai ver como é a potência nesses circuitos de grande porte, circuitos trifásicos. E, por fim, a gente vai tratar sobre aspectos básicos dos transformadores, né? Vamos falar sobre como é, para que servem os transformadores. Deixa eu aceitar aqui mais um. Pronto, então, vamos falar para que servem os transformadores, como é a sua construção interna, os tipos de transformadores existentes, entre outros aspectos básicos dos transformadores, certo? Esses são os livros da bibliografia. Tem esse livro da editora Érica. Geralmente são livros menores, né, mas não tem tanta teoria comparado aos livros da LTC ou da PISO. Eletrotécnica, que é um livro praticamente teórico, né, tem na biblioteca. Esses livros da coleção Shaw são praticamente livros de exercícios, não tem quase nada de teoria, só exercício, exercício, exercício. Esse daqui da LTC também, mas entre todos, o melhor, de longe, na minha opinião, o livro
circuitos elétricos do Nilsson e Heidel. Então, é o melhor que tem, que une as duas características, tem uma boa explicação, tem uma boa teoria, textos mais longos, mas também tem muitos exercícios resolvidos, muitos exemplos, muitos exercícios propostos, muitas atividades em geral, e exercícios um pouco mais elaborados. Então, que aquele livro lá e a gente tem ele na nossa bibliografia, na nossa biblioteca virtual, né? Então, ele acaba unindo todas essas características positivas. Então, vai acabar sendo nossa principal fonte de referência ao Nilson, certo? Então, essas daqui são as bibliografias. Depois, assim que eu preencher lá o plano de ensino do CIUEP, vocês podem consultar essas bibliografias aqui. Eu vou adicionar, logicamente, o Nilson, né? Como fonte de pesquisa também, fonte da nossa bibliografia. Para quem chegou depois, pessoal, os slides podem ser feito download aqui pelo site, é o sites.google.com/site/Wellen Silvio. Aí vocês vêm aqui nessa aba eletrotécnica, vou colocar esse site lá onde aqui vocês vão baixar os slides, né? Posso colocar um material ou outro por aqui também, atualizado. Sempre que a gente fizer alguma coisa, eu vou colocando aqui. A nossa disciplina não tem parte prática, não tem laboratório, não tem parte laboratorial, então não vai ser um problema, né, a gente fazer à distância. E a parte de exercício, de presença, vai ser baseada na entrega de atividades aqui ao longo de cada AB, certo? Então, sempre entregando aqui os exercícios que vão passando, eu coloco lá no AVA, aquele tempinho específico para vocês fazerem as atividades. Okay? Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui sobre a metodologia a ser utilizada ao longo desse semestre? O semestre passado foi uma experiência que tem sido exitosa também. A gente conseguiu ofertar aí a disciplina para três turmas, com um total de 28 alunos. Então, foi uma boa experiência. Agora a gente vai ter um pouquinho mais. Então, as provas, né? Como é que eram as provas? Eu vou reavaliar, vou pensar direitinho como vai ser essa avaliação, porque essa disciplina, pessoal, não, para mim, o resultado final de uma questão é relevante, mas não tão quanto o procedimento que vocês fizeram até chegar àquele número final, né? Vamos passar um exercício com qual a resistência desse elemento, qual a potência desse elemento, qual a corrente que passa nesse trecho, a tensão nesse resistor. O resultado final é importante, mas se tiver só ele ali, não me diz nada, né? O importante é ouvir o passo a passo, as continhas, por isso que uma das formas de metodologia que eu acabo utilizando muito é que vocês façam mesmo, na munheca, na mão mesmo lá, tirem uma foto, escaneiem com o Can Scanner, outro aplicativo de digitalização que tem no celular, ou se tiver em casa uma impressora multifuncional com scanner, enfim, digitalizem e me enviem para eu acompanhar o pensamento de vocês, o passo a passo desse pensamento de vocês. Isso para mim é muito importante, certo? Então, se tiver alguma dessas ferramentas, vou dar uma pesquisada que permita ter alguma coisa parecida com isso, eu posso até utilizar. Senão o jeito vai ser vocês fazerem aí a provinha à mão e me enviarem, né? Fazerem um upload lá no Moodle e enviarem essa resolução, ou as resoluções dessas avaliações que estão por vir. Bem, pessoal, acho que as principais informações foram passadas. A gente tem um monitor, eu vou adicioná-lo aqui, vou divulgar para vocês os horários de atendimento. Eu prezo muito pelos encontros síncronos, vou tentar mantê-los. Mas aí, às vezes, como a gente tem agora um período bem curto, né, de 15 semanas,
eu vou ver aí, provavelmente 100% do assunto não vai ser possível ser dado de forma síncrona. Talvez eu tenha que gravar algumas aulas e depois disponibilizar para vocês, certo? De forma síncrona mesmo, passando a atividadezinha no final. Mas eu prezo pelos momentos simples, porque é um momento que a gente pode conversar, pode interagir. Então, acho que é importante que a gente tenha pelo menos um encontro semanal, quando não der dois, pelo menos um, a gente vai ter, ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre a metodologia, sobre exercícios, livros, enfim, o que quer que seja? Aí, tudo tranquilo, pronto. Gustavo, Danilo, Rocieli. Bem, pessoal, então por hoje era esse o objetivo do encontro de hoje. Na aula da semana, na segunda, infelizmente eu não pude estar presente devido a devido justamente a uma resolução aliás, devido à minha responsabilidade como coordenador do curso, né, fazendo ainda alguns reajustes de alunos, não conseguindo terminar todos, terminar agora, e agora com vaga remanescente, enfim, tem sido para os coordenadores, tem sido um desafio esse, também para vocês também, mas os professores e coordenadores tem sido um desafio esse período de pandemia, de aulas remotas que a gente está tendo. Mas vamos sair com, Deus quiser, logo desse momento e trazendo aí novidades, né? Trazendo aprendizados importantes para períodos de normalidade também, certamente. Então é isso, pessoal. Vou deixar esse encontro gravado. Quem chegou atrasado vai poder ver daqui a pouquinho lá no AVA, no Moodle. Pode entrar que vai estar lá gravado esse nosso primeiro encontro. E na segunda-feira, né, a gente se encontra novamente. Vou colocando logo, fazer logo no calendáriozinho a nossa agenda de atividades lá no Moodle, já coloco lá as datas de cada semana, os momentos síncronos, certo? A gente sempre encontra, sempre vai encontrar os links lá. Como eu comentei aqui, reforço, tente sempre entrar com um e-mail institucional. O e-mail institucional vocês entram direto. Não precisa pedir autorização, não, certo? Só fazer o login com o seu e-mail institucional no Meet, você já entra direto na reunião, sem precisar pedir autorização, porque às vezes eu estou com fone, o microfone está desligado. Oi. Tentar entrar no institucional. Eu só tinha mandado o meu e-mail normal. Eu estou vinculados, mas como o senhor mandou para o meu normal, ele não entrou, tive que solicitar. Foi direto. Ah, tá, entendi. Porque já estava cadastrado naquele e-mail, né? Quando eu mando para o AVA, né, ele manda o e-mail de aviso para o e-mail que foi cadastrado lá. Eu acredito que vocês possam até alterar o e-mail de vocês lá do AVA, mudando lá, atualizando as informações de perfil, vai lá em perfil, modificar perfil, que tem como mudar o e-mail, ou solicitar um e-mail institucional, caso alguém não tenha ainda. Mas aí é isso. Está cortando um pouco, Rosiel, eu não estou entendendo. Pode repetir, por favor? Vou verificar para ver como que está, para eu poder ficar. Isso. Pronto, está ótimo, então. Beleza, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, agradeço aqui a presença de todos e uma boa semana. E na segunda-feira, sim, eu vou mandar lá o link, né, vou até pegar aqui e já mostrar para vocês. Eu mando lá no AVA o link do videozinho da Guerra das Correntes. Ele tem no YouTube, encontrei, deve ter uns 40 minutos, 45, alguma coisa assim. E é muito interessante, recomendo todos assistirem. E se também quiserem fazer a leitura, comprarem o livro também é muito bom. Então, é uma coisa bem interessante sempre trazer para o nosso cotidiano aqui de engenharia a história desses grandes cientistas, né? Então é isso, eu vou mandar lá o link no AVA, do link do YouTube, para vocês acompanharem também, ok? Bem, então por hoje era isso, eu agradeço a presença de todos e até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau.